E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou trazendo um vídeo sobre hardware. E no hardware de hoje eu estou trazendo aqui essa placa-mãe X570. Bom, vou mostrar todas as particularidades dessa placa, as funcionalidades, algumas pequenas informações sobre os softwares e é claro, o porquê comprar esta placa-mãe ou por que comprar X570? Bom, primeiramente, muita gente aí no YouTube tem falado que as B450 são placas excelentes e que com um processador Ryzen 7 3700X você vai conseguir rodar perfeitamente e tranquilamente. Você não vai ter diferenças, claro, na performance do processador. Uma placa B450 vai te entregar o mesmo desempenho de uma X570. Ela pode te entregar este mesmo desempenho. As placas-mães B450 foram desenvolvidas para processadores de segunda geração. Porém, com a atualização de BIOS, você consegue utilizar processadores de terceira geração. A maioria das placas B450 possuem uma limitação nos seus VRMs. Quanto menos VRM você tiver na placa, mais quente ou uma chance maior de dar thermal throttling é maior. O thermal throttling é a placa começa a esquentar bastante nos seus VRMs. O que ela vai fazer? Ela vai abaixar a frequência do seu processador para que essa temperatura não fique tão alta, porque pode danificar os componentes. Então é uma medida de segurança. Há placas que não têm esse tipo de proteção, que já foi visto aí na internet, e acabam explodindo os VRMs, derretendo, né? Esses problemas de thermal throttling geralmente podem acontecer quando você não tem dissipadores no VRM, elas podem aumentar a temperatura e acontecer o thermal throttling, e isso não é interessante. Vamos supor que você esteja fazendo um overclock legalzinho ali, diário, mas que ele não está 100% estável para aquela placa-mãe, então ela acaba reduzindo a frequência. Do que adianta fazer overclock, certo? Bom, esse problema de thermal throttling, VRM que explode, se você comprar uma placa-mãe, por exemplo, uma ASRock Steel Legend, você vai conseguir rodar normalmente com o processador 3700. Vai rodar tranquilamente com este Ryzen 3700X ou um 3800X. Porém, você vai estar numa tecnologia mais antiga. Alguns recursos da X570 estão presentes nesses tipos de placa, porque estão presentes PCI Express 4.0 nos sockets M2, né? Então você consegue colocar SSDs futuramente melhores, com a tecnologia mais nova. Você tem o suporte a mais memória RAM, ou um suporte a vários tipos de memória RAM. Por quê? Porque a placa tem mais atualizações, tem mais componentes melhores, então ela consegue gerenciar isso melhor. Uma novidade interessante nessa placa vai ser o seu dissipador, um cooler que tem embutido no chipset. Bom, esse cooler aguenta vários anos aí de trabalho, porque ele foi desenvolvido para isso. Mas o que é interessante num cooler é o tipo de dissipação de calor, que é uma dissipação do chipset que esquenta bastante, principalmente porque você está colocando uma placa de vídeo mais forte, ou porque você está colocando um SSD do tipo M2 NVMe mais forte, melhor, mais rápido, e isso gera muito calor. Aí a questão é, comprar uma B450, vamos supor uma ASRock Steel Legend ou algo parecido, ou comprar uma X570. Bom, se você é um usuário que não vai fazer overclock e quer colocar um processador 3700X, um Ryzen 7, e um Ryzen 7 3800X, ok, desde que você não vai fazer upgrades futuros. Bom, eu tenho aqui, por exemplo, um processador AM3+, um FX 8300 com a placa-mãe AM3+. Antigamente, quando eu comprei um processador FX 6300, eu comprei junto uma placa-mãe Asus daquela bem simplesinha, com chipset bem abaixo do intermediário, bem básico.
a placa-mãe chiava, né? O chipset dela chiava, alguma coisa nela chiava e eu ficava ouvindo aquilo, me incomodava. Foi daí que eu comprei uma placa-mãe com chipset 970, que era do nível intermediário, né? Claro que tinha placas-mães muito mais caras, mas ela era do tipo intermediário. Eu lembro que na época eu paguei algo em torno de R$400. Após o upgrade, né, dessa placa-mãe 970, da mais básica para 970, eu percebi que, bom, como durou muitos anos esse meu computador, eu pensei, por que não investir numa placa-mãe melhor que tem um suporte melhor aos componentes, né? Por exemplo, se eu tivesse com a minha Asus mais simplesinha, aquela básica, né, pro FX 6300 até hoje, se eu fosse usar no octa-core, provavelmente não ia dar certo. Por quê? Porque meu octa-core necessita de uma placa-mãe mais potente, né? A placa-mãe da Asus básica não aguentava um octa-core, tem o seu limite de TDP. Mas eu teria o que? 2 slots de memória RAM, ela não tinha 4 slots. Hoje eu estou usando 4 slots, por quê? Porque minha placa-mãe que eu comprei atualizada para o FX 8300, ela tem esse suporte. Hoje eu consigo utilizar um SSD NVMe no PCI, no segundo slot PCI Express. Sendo que eu tinha a ideia de colocar uma placa Crossfire no computador e não foi o caso, né? Quando eu fui comprar uma outra placa idêntica à que eu tinha de vídeo, acabou que o preço já estava fora de questão, lançaram uma nova tecnologia, então já nem existia mais a placa e ela estava muito cara. Foi daí que esse slot PCI Express, o segundo slot, me serviu para colocar um NVMe. Então eu tô rodando justamente esse tipo de SSD aqui. Por quê? Porque essa placa-mãe foi muito utilizada. O pessoal comprou bastante dessa placa-mãe e alguns devs aí dos fóruns da internet conseguiram desenvolver uma BIOS para ela que desbloqueasse isso. Que futuramente pode ser o próximo vídeo que eu vou gravar. Mas enfim, então por que não uma X570 que tem um suporte ao PCI Express 4.0, né, para os novos SSDs que já estão lançando aí? Por que comprar uma B450, sendo que os preços eles variam pouco, né? Tem pouca diferença. Tem placas aí X470 Pro, B450 Pro, alguma coisa do tipo, que tá quase R$900. Uma X570 dessa Asus tá 1.100 alguma coisa. Então qual compensa mais, né? Aí vai depender de cada um. Mas isso, se você quer um processador tipo Ryzen 7 3700, mas não quer gastar com placa-mãe, beleza, uma Steel Legend B450 tá perfeito, vai rodar tranquilamente. Você só não vai ter o suporte aos novos SSDs NVMe. Sem contar que um futuro overclock, né? Porque, por exemplo, um processador igual o meu FX 8300, ele já está ficando bem fraco, né, em alguns jogos. Então eu parti para o overclock, né? Se você é do tipo de pessoa que vai comprar hardware só daqui 5 anos, algo do tipo, recomendo que você compre uma placa-mãe mais atual. Por quê? Porque pode ser que daqui 2, 3 anos você precise de mais velocidade nas saídas de PCI Express, e você precise de colocar mais componentes como HD, SSD NVMe, e daí se você comprar uma placa-mãe mais simples como B450, você vai ter essas limitações, né? Tem placas-mães aí com B450 que tem 2 slots de NVMe, que eu acho que é muito ruim. Por quê? Se você coloca 2 slots, placas nos 2 slots de NVMe, às vezes pode ser que suas SATAs não funcionem, né? Porque os canais PCI Express, né, que são divididos entre esses PCI Express ou SATA, a porta SATA, eles ficam limitados. Então tem canais limitados. Pode ser um problema futuro. Então é uma questão a se pensar. Será que não compensa comprar uma placa já atualizada, que tem esses recursos e vão te facilitar futuramente? Então fica aí essa questão para vocês.
todas as informações gerais da placa vão estar todos nos sites oficiais da ASUS, seja qual for, se for da ASRock, MSI, todas vão estar nos sites oficiais. Então sempre que vocês forem comprar, olhem nos sites oficiais, porque lá tem todas as informações necessárias. Bom, então se esse vídeo te ajudou, deixa o seu gostei, deixa um comentário aí, qualquer dúvida pode falar aí que eu respondo. Inscreve aí se não tá no canal e nos vemos na próxima.